Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, juntos mais uma vez vamos examinar as Escrituras. Vamos hoje meditar a respeito da perseguição aos cristãos. Nós somos perseguidos. Desde quando vem essa perseguição? Vamos examinar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Vamos ver do versículo 12 em diante, quando Deus operou aquele sinal com Ananias e Safira, e que houve grande temor em toda a igreja. E depois diz aqui que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então aqui nós vemos que a igreja estava crescendo, que diz aqui a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, e isso transportava os enfermos nas ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E isso, até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Isso aconteceu o quê? Despertou uma inveja muito grande nos judeus, nos escribas, fariseus, saduceus. E disseram, eles se juntaram e vamos prender esses homens. Vamos prender esses homens. E aí começou a perseguição à igreja. Foi aqui que começou a perseguição da igreja. E prenderam, depois acabaram deixando no presídio lá, e um anjo soltou eles foram para a cidade, a praça novamente, pregaram o evangelho, e os judeus, quando pediram para trazê-los do cárcere, eles não estavam lá, e chegou um e anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Eles foram ao templo lá, voltaram lá a ensinar, onde as pessoas iam buscar a graça de Deus. E eles trouxeram as pessoas lá, e Pedro deu aquele testemunho que o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, pendurando no madeiro, e Deus com a sua destra o ressuscitou. E aí eles mandaram açoitar, que aí entrou a intervenção, né? Levantou-se no conselho o varão chamado Gamaliel, doutor da lei, que queriam prender, queriam açoitar. Se essa obra é de Deus, ele disse, ninguém vai poder desfazer. Se não é, se viram que já veio fulano, ciclano, não virou em nada, então deixa de mão. E eles concordaram com isso. E aí a igreja continuou sendo usada por Deus, os irmãos, as irmãs, para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Jesus. As pessoas iam aceitando Jesus, a igreja ia crescendo. E Estevão, que começou então cheio do Espírito Santo, começou a fazer grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E Estevão então foi anunciando, foi falando, foi mostrando que convinha que havia de vir o Cristo, e trouxe um grande ensinamento ali para os judeus. Mas eles taparam os ouvidos e arremessaram unânimes contra eles, né? E pegaram ele, levaram para fora da cidade, e eles começaram a apedrejar Estevão, e ali Estevão morreu. Foi a primeira pessoa que morreu por causa do nome de Jesus, o primeiro mártir. E ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, e o apedrejaram. E o Estevão clamou: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito.
e não lhes impute este pecado. E dito isso, faleceu. Então aqui começou a perseguição dos judeus. Já desde lá, os anciãos lá de Jerusalém, os sacerdotes já começaram, prenderam Pedro, né? Depois Pedro e João, depois aqui começaram, e a partir daqui houve uma grande perseguição à igreja, e aí começou a perseguição. Mas o que o cristão fez para ser perseguido? O que nós fizemos? O que nós que cremos em Deus, que acredito nesse país, no Brasil, acredito eu que a grande, imensa maioria dos brasileiros acreditam em Deus, de uma forma ou de outra, sabem que Deus existe, que deve ser obedecido, que não se deve fazer nada contra a palavra de Deus. E o que aconteceu aqui? Simplesmente os cristãos, nós cristãos, nós seguimos a Jesus Cristo. Procuramos ser Jesus Cristo, não que nos colocarmos no lugar de Jesus, não, imitarmos Jesus. Porque ele diz, estou convosco todos os dias. Então Cristo está em nós, não importa onde a gente vá, o que a gente faça, nós estamos dando testemunho de Jesus. Por isso que precisamos fazer tudo em nome de Jesus, sabendo que somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E tudo que fazemos, ou glorificamos a Deus, ou envergonhamos o Evangelho. Então nós vamos glorificar a Deus. Porque o nosso objetivo, o objetivo do cristão, é fazer a vontade de Deus, glorificar o nome de Jesus. Então aqui nós vemos por aqui, que se limitaram a ensinar o Evangelho. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que aceitavam a Jesus se afastavam do judaísmo, se afastavam da lei, porque Jesus liberta. Jesus é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Então o que acontece? As pessoas que odeiam a Jesus, porque essas vão dar conta, né? Tem muitos cristãos que odeiam Jesus, que se dizem cristãos, mas não são, evidentemente. Não podem. Quem é cristão tem que amar a Cristo, não odiar Cristo. Por quê? Porque Cristo liberta, e as pessoas querem manter seu semelhante presos, submissos à vontade deles, fazendo o que eles querem, porque assim fazem da igreja, ou de pessoas que dão testemunho, querem servir a Deus, colocam, escravizam, as pessoas só fazem o que eles querem. É isso que eles pretendem, poder sobre a igreja. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo faz as suas obras, e nós, cristãos, não somos submissos a homens. Nós fazemos o que cremos de verdade, nós não fazemos o que não cremos. Se eu tenho alguma dúvida, eu não faço. Onde há dúvida, não há fé. Como que eu posso fazer uma coisa por fé se eu estou em dúvida? Então, eu não vou fazer, eu não me submeto às ordenações humanas, me submeto às ordenações humanas no sentido das leis humanas, mas não da ordenação humana dentro da igreja, querendo colocar leis e barreiras onde o Senhor Jesus já tirou tudo. De forma nenhuma. Eu vou fazer a vontade de Jesus e vou me sujeitar a Ele. E até que ponto que nós vamos nos sujeitar a Ele? Nós somos soldados de Jesus, no bom sentido, no sentido de transmitir a paz, de transmitir a salvação. Nós lutamos contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Nós combatemos não contra a carne nem o sangue, mas contra o mal, contra o pecado, contra a mentira, contra o engano. Nós combatemos. E as pessoas que praticam essas coisas não gostam muito de nós, não. Porque nós chegamos e não aceitamos a mentira, não aceitamos o pecado. Nós não estamos mais vivendo na carnalidade. Então o bom soldado é aquele que está verdadeiramente vivendo o Evangelho, não aceitando acusação contra o inocente, não sendo testemunha falsa, não fingindo, não adulterando as coisas que são perfeitas, não modificando, não enganando, e mantendo aquele porte de cristão, não ficando julgando os outros. Você não é igual a mim, você vai ser condenado, ou você não está na congregação que eu estou, você vai ser condenado. Isso aí não é ser cristão, isso aí é ser sectário. Sectário é quando a pessoa segue
alguém, não segue Jesus, segue uma outra pessoa, segue uma doutrina que não existe na Bíblia, que foi criada muito bonito, parece muito bonito e parece que traz muita paz, mas não está escrito isso, está escrito diferente. Então eu não vou seguir. E o sectário, ele segue aquilo que o seu patrão, o seu dono manda. O meu dono é Jesus. E o seu? Eu sou seguidor de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. E você também, não é? Então vamos seguir Jesus. E o que o Senhor Jesus mandou? Fazei acepção de pessoas. Julgai o seu semelhante. Não, nada ao contrário disso, né? Então nós vemos diferença entre os que creem. Existem diferenças. Como existe diferença em tudo. Um crê de uma forma, outro crê de outra. O que nós devemos fazer? Cada um esteja inteiramente firmado em seu próprio ânimo. Um crê que de tudo se pode comer, outro só come legumes. Um faz distinção entre dias, outros não faz distinção nenhuma. Cada um esteja inteiramente firmado naquilo que crê, porque o entendimento vem de Deus. E se vem de Deus, então eu sei o que Deus tem me mostrado, você sabe o que Deus tem te revelado. Se você não obedeceu porque foi uma pessoa que você não gosta que falou aquilo, ou que trouxe essa mensagem, que te mostrou, revelou a verdade, ou porque veio de uma igreja que você repudia, e veio uma verdade daquele povo lá, e você não quer aceitar porque veio de um lugar que jamais poderia sair uma coisa boa, pode vir alguém de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, veio o Salvador do mundo. Às vezes você está julgando e é justamente lá que estão os teus irmãos verdadeiros, onde você está no meio do joio. Não podemos julgar, vamos ver o testemunho de cada um e vou ouvir o que a pessoa está dizendo, porque a fé vem pelo ouvir. Eu vou ouvir, se for bom, eu vou separar esse trigo dos outros joios. A pessoa fala bastante coisa, mas no meio do joio tem um trigo lá, eu vou separar aquilo para mim, porque é bom, eu vi que é bom. E o bom guerreiro é aquele que combate até o fim, porque a luta está demais, eu não aguento mais, eu vou virar as costas, eu vou afastar um pouco da igreja. Isso não é ser soldado de Cristo. Cristo não arredou o pé, ele foi até o fim, ele foi fiel até o fim, não mentiu, não enganou, não quis dar um jeitinho para ser amigo de todo mundo. Não, ele podia falar, não gente, vamos acertar aqui, olha, não é bem assim, vocês não entenderam, vamos ver, olha, é assim, não, é assim e é assim, acabou, vocês não estão aceitando, eu sou o rei dos reis. Ele disse isso claramente, né? Eu vim em nome do meu Pai, eu vim em nome do Deus eterno, Criador de tudo. Se a pessoa não aceita uma coisa dessa, vai aceitar o quê? Então, nós que servimos a Jesus com fidelidade, com amor, com sinceridade, buscamos realmente fazer a vontade de Jesus com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa sinceridade, procuramos servir a Jesus, é claro que nós vamos encontrar barreiras neste mundo, mesmo entre os cristãos, porque haverá resistência, você será julgado porque você não é da forma como a maioria crê, ou como aquele grupo crê, e você tem muitos amigos que fazem diferente. Não, ore por todos, ore por todos, ore por todos. Estevão pediu para que Deus perdoasse aquele pecado daquele povo, estavam matando ele, assim fez como Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, não é? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes a pessoa está perseguindo, achando que está fazendo alguma coisa boa, não é o que diz a palavra? Matar-vos-ão pensando estar fazendo um serviço a Deus. Por quê? Porque foram enganados. Um servo do diabo lá, um Satanás lá, que entrou naquele homem que está falando lá, começou a ensinar coisas erradas, e as pessoas acharam, porque era um homem que sabia muito, que ensinou muita coisa boa, e de repente deu lugar ao diabo, o diabo entrou na vida dele, começou a falar doutrinas de demônios e doutrinas de homens, e as pessoas foram todos atrás. E começaram a fazer distinção, começaram a fazer acepção, e aí o que acontece? Pensam estar fazendo um serviço a Deus, quando na verdade estão ofendendo a Deus e destruindo o que Deus criou. Quem faz alguma coisa contra nós, faz contra Jesus Cristo, porque nós somos protegidos de Jesus, Jesus está em nós. Não queremos que ninguém passe por tribulações ou sofrimento por causa de nós. Nós estamos pregando o Evangelho para salvação, para bênção, para vitória. Mas saiba, querido irmão, querida irmã,
que você tem lutas pela frente. Nossa vida não é uma vida, um mar de rosas, como se costuma dizer. Não, tem muitos espinhos, muitas lutas, mas o bom soldado, o soldado de Jesus, o servo de Jesus Cristo, não volta atrás. Nós vamos em frente, nós seguimos um caminho de amor, de sinceridade, e quando nos desligamos de alguma coisa que consideramos ruim, nós, para fazermos isso, recebemos de Jesus essa orientação e essa ordem. Nós não vamos voltar atrás. Não tem como quem está andando para frente voltar atrás e considerar isso um progresso. Não pode ser assim. Nós voltar atrás como? Voltar a viver aquelas mesmas obras que eu vivia antes. Não, eu estou me aperfeiçoando. A cada dia vamos nos convertendo e vamos nos afastando da carnalidade. Não tenho que prestar contas a homens, a ministérios e denominações. Presto contas a Jesus. Ele que me salvou e Ele que julga. E Ele que salva, e Ele que vai vir buscar a igreja. Eu vou prestar contas a quem? Não tenho que prestar contas. Eu me acerto com o meu Senhor. Se eu tiver feito coisas boas, Ele vai me abençoar. Se eu estiver fazendo coisas erradas, Ele vai me corrigir, assim como corrige a todos que amam. Então, fique firme no Senhor. Se vier correção, aceite, veja o que você está fazendo. Não se considere uma grande pessoa, indispensável para o mundo, grande conhecedor, poderoso. Não, nada disso. Nós não somos nada, somos pó. Se há alguma coisa boa em mim e em ti, querido irmão, querida irmã, vem de Deus, vem de Jesus. Não é nosso, vem de Jesus. Nós somos a carne e Jesus é o Espírito que está em nós. Necessitamos dele continuamente. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo te ilumine a cada dia e você seja uma luz que ilumina nas trevas para a glória de Deus e para a tua salvação. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.